Para que serve o núcleo? Quando falamos em núcleo, estamos falando de uma estrutura que aparece em todas as células eucariontes. É uma estrutura, uma bicamada lipoproteica que serve para delimitar o espaço onde está o material genético. O núcleo controla todas as funções do metabolismo. E quando pensamos em núcleo, núcleo que está localizado aqui dentro dessas células eucariontes, devemos pensar que ele é delimitado por esse envelope ou carioteca que é formado por essas duas bicamadas lipoproteicas com composição muito parecida com a membrana plasmática. Essa bicamada lipoproteica, ela é cheinha de poros, poros esses que servem para fazer toda a entrada e saída de substâncias desse núcleo, saída de ribossomos e RNA mensageiro, por exemplo, entrada de outras proteínas para esse espaço. Além disso, o núcleo ele tem uma substância gelatinosa, aquosa, cheia de proteínas e sais minerais que se chama nucleoplasma ou carioplasma ou nucleolinfa. Essa estrutura que acaba tendo ali imerso ali o material genético e o nucleolo. Nucleolo é essa estrutura que mais escura que a gente visualiza no núcleo, que é onde tem um acúmulo de ribossomos, porque a região de produção de ribossomos, de RNA ribossômico e ribossomos. Esse RNA ribossômico é produzido por regiões do cromossomo que são chamadas de regiões satélites, SAT, ou então regiões organizadoras do nucleolo. E além, é claro, de todo o material genético, DNA, que está aí dentro do núcleo. E falando aí em material genético, falando aí em DNA, essa imagem aqui mostra para você o DNA e o DNA, ele acaba ficando enrolado, condensado dentro do núcleo em proteínas chamadas histonas. Essas histonas com o DNA enrolado acaba levando o nome de nucleossomo. Mas esse nucleossomo, ele acaba se condensando também em uma hélice que nós chamamos de cromossomos. Então, quando falamos em cromossomos, estamos falando no DNA condensado, individualizado e inativo. E isso é apenas visualizado quando a célula está em divisão celular. A melhor visualização, o maior nível de compactação é na metáfase. E quando falamos aí no DNA, no material genético descondensado, ativo, produzindo RNA, estamos falando em cromatina. E isso acontece na intérfase, quando a célula está no seu grau máximo de funcionabilidade. E quando a gente pensa aí em material genético, em DNA, devemos lembrar que todas as células somáticas de um indivíduo têm o mesmo DNA, mas o que diferencia é a inativação de algumas regiões do DNA, de alguns genes do DNA. Isso que faz com que existam diferentes tecidos. E isso acontece porque algumas áreas não funcionais ficam condensadas. E essa condensação, essa região condensada, leva o nome de heterocromatina. Já a região que é ativa, descondensada, leva o nome de eucromatina. Sim, é o núcleo que controla a atividade metabólica de todas as células. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!